A minha primeira pergunta, né? A gente vinha de uma tendência, né? Falava até das plataformas CRM, né? Que é Customer Relationship Management, como você gerencia a relação. E aí hoje você trocou um pouco dessa relação com experiência. O que você comenta um pouco disso? Os dois estão certos? Cada um vai para um lado ou é a mesma coisa? Legal. A gestão de clientes ela acompanha a evolução dos meios de comunicação e com o avanço da internet foram surgindo várias ferramentas que foram aperfeiçoando e profissionalizando essa gestão dentro das companhias. Então a gente teve a era do CRM, de fato, como você colocou, que, enfim, já tem mais ou menos ali 15, 20 anos, onde nasceram os primeiros CRMs. E depois, na sequência, a gente teve uma era muito mais focada em automação de marketing, que já se preocupava, né, as empresas já se preocupavam em personalizar um pouco mais aquelas interações, aquele relacionamento com o cliente. E chegou a era, a partir de 2010, que é a era mais moderna, que é a era CXM, que é a era Customer Experience Management, que é a gestão da experiência do consumidor, que é uma evolução dessas eras antigas e que mostra, de fato, uma nova tendência de gestão dentro dos negócios. Né? Porque cada vez mais não é simplesmente ter um cadastro do cliente, não é simplesmente... enfim, comunicar com o cliente de uma maneira ampla e genérica. Não é simplesmente ter um ótimo atendimento. A experiência do cliente é muito mais do que isso. Né? A experiência do cliente é você entender que toda a sua vivência numa relação de consumo entre empresa e cliente, você consegue entregar alto nível de excelência e boas impressões, né? Positividade ali em todos os momentos. Então, esse é um modelo, né? Ou seja, de gestão de fato, que consagrou várias grandes companhias no mundo, né? Ou seja, a centralidade no cliente. Você estava falando da Disney? A Disney é uma empresa já da década de 1960 ali aproximadamente. Ou seja, desde aquela época, as primeiras, né, quando a marca nasceu, já havia uma centralidade no cliente. Ou seja, já era uma empresa customer-centric, né, centrada no cliente desde fato. Isso muito em virtude do seu fundador, dos seus cofundadores, né, o Roy e também o Walt Disney, né? Que já levavam essa cultura desde sempre. Mas essa não foi a realidade do mundo. Não. A realidade do mundo é que as empresas começavam se preocupando em ter um produto, se preocupavam em ter uma distribuição relevante, em estar num ponto ali de venda, mas quem era a pessoa, quem era o cliente que ia lá, não interessa. Era vender um produto, um serviço e pronto, acabou. Com o tempo, isso foi aperfeiçoando, dizendo, olha... Qualquer interação, né? Ou seja, qualquer interação, qualquer vivência que um cliente tem com uma marca, desde o momento em que, por exemplo, você pega um designer que fez o logo aqui, critiquei, até o momento em que você vai consumir o conteúdo, até o momento que alguém pede apoio, enfim, tem toda uma jornada do consumidor, desde o momento em que se descobre a marca até o momento, por exemplo, numa contratação, numa renovação de contrato, ou seja, onde que há a constante interação com clientes leais que vão ser a base da sua receita ao longo do tempo, seja uma empresa de assinatura ou uma empresa de economia eventual, ou seja, uma Netflix da vida que tenha uma assinatura mensal, igual um membro de vocês, ou seja, vendendo um chocolate na esquina, não interessa. Você... tem que preocupar, de fato, em entregar esses pontos de contato, não somente de uma embalagem legal, mas também ter um atendimento legal. Mas, além de tudo, caso o cliente tenha um problema dentro dessa jornada do cliente, ele vai ter algum tipo de apoio no momento que ele está fragilizado, né? Então, esse é um modelo de gestão que se passa por vários temas, né? Que o guarda-chuva da experiência do cliente se passa por jornada do cliente, se passa pelo sucesso do cliente, se passa pelo atendimento, se passa pela experiência com o produto, se passa pela experiência com a marca. Então, tem vários temas debaixo da experiência do cliente, desse guarda-chuva que é imenso, né? E que consagraram empresas como a Disney, consagraram empresas como a Apple. A própria Amazon é uma grande referência em CX. Aqui no Brasil, né, a gente vê o avanço dos bancos digitais. Você pega um Nubank, um Banco Inter, por exemplo, evoluíram demais, né? Ou seja, no patamar de experiência do consumidor. Afinal, as experiências do passado, da era CRM, vamos dizer assim, voltando já lá no início, é que as experiências eram super traumáticas, né? Ou seja, você tinha muito atrito,
Você para criar uma conta num banco tradicional, Nossa. você tinha que pegar um Para transporte... fechar é pior ainda. Fechar é 10 vezes pior. Fechar é para nunca mais voltar. Exatamente, que é uma realidade, né? As empresas no Brasil tradicionalmente começam com um grau de satisfação muito alto e depois elas caem lá embaixo, né? Ou seja, que é uma queda imensa. Mas o que é isso? É meio que na hora do encanto, o namoro é muito bom, mas o casamento é ruim. É isso, né? É uma cultura muito focada em aquisição e não em retenção, né? Então vende, bota para dentro, depois a gente resolve. Só que enquanto você está enchendo a banheira, o ralo está aberto. Então, você vai perdendo clientes, só que o custo de aquisição de clientes hoje, o CAC, né, que eles chamam, Customer Acquisition Cost, é muito alto, né? Seja para adquirir um cliente na internet, seja para adquirir um cliente no ambiente físico, em várias empresas a conta não fecha. Ou seja, você acaba perdendo o cliente antes de superar o seu custo de aquisição de clientes. Então, a cultura centrada no cliente, a era CXM, ela de fato mostra que você tem que trazer o cliente para dentro, né? Você tem que entregar uma boa experiência ao ponto de que ele renove e, mais do que isso, que ele recomende a empresa. E atualmente eu tenho falado, na verdade, de uma maneira mais moderna, dizendo o quanto o cliente ficaria frustrado se o seu negócio deixasse de existir. Que é um indicador que a gente chama, né, de MHS, Must Have Score, que é mais um tipo de indicador de voz do cliente, né, de sentimento do consumidor, muito parecido lá com o NPS. Então, é bem nessa lógica, né? Ou seja, a cultura centrada no cliente, ela supera essas eras de automação de marketing, de CRM, e hoje atendem, né, o modelo mais moderno, que é o CXM.